Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que novamente está com a gente aí no Vocação Podcast, esse que tem sido o nosso bate-papo semanal, onde a gente tem procurado sempre trazer conversas importantes, conversas edificantes, relevantes para você que está nos acompanhando, e isso é um motivo de grande honra para nós quando a gente vê essa interação de vocês, quando a gente percebe que vocês estão gostando desse material, gostando desse conteúdo. Por isso que a gente já deixa agora, desde o início, que você que está aqui pela primeira vez, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Se você está aí no YouTube, tem um botãozinho ali ó, do sininho, né? É o Das sininho e o se notificações. inscrever, né, É Hélio? isso. Então, quando você se inscreve no nosso canal, esse sininho aí, ativa ele, porque quando você ativa o sininho, toda vez que a gente aqui do Vocação postar algum conteúdo novo, postar um material novo, você vai receber isso com exclusividade, tá bom? Então isso é muito importante, isso para nós também faz com que o nosso trabalho chegue a outras pessoas. Quanto mais vocês interagem, quanto mais vocês curtem, compartilham esse material, isso chega para mais pessoas. Então assim, para você não custa nada e para nós é muito importante, tá? E também dizer que nós estamos em várias redes sociais. Nós já estamos no TikTok, nós estamos no Kawaii, nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram. Spotify, Os dispositivos de áudio, a gente está no Spotify, no Kawaii, Deezer. no Deezer, no Amazon, no Apple for Podcasts. Então, assim, onde você tiver a tua rede social, eu tenho certeza que o podcast Vocação vai estar lá. E se não tiver, entre em contato conosco, tá bom? Nosso telefone e WhatsApp é o DDD 18 99737 9063. Repetindo, DDD 18 99737 9063. Esse é o nosso número de WhatsApp, inclusive a nossa chave Pix. Então, se você quiser fazer uma doação para nós, para a gente cobrir os custos aqui, qualquer valor já nos ajuda. Você pode fazer através dessa chave. E também é o nosso número de WhatsApp, então deixa esse número adicionado aí no teu celular. Quando você quiser falar com a nossa equipe, nós vamos estar à disposição. E dizer também que se você é empresário e quiser utilizar esse espaço aqui publicitariamente, você pode entrar em contato conosco, nós temos uma equipe aí, nós temos alguns planos para te apresentar. Tenho certeza que vai ser bênção para você e para nós também. E também agradecer aí o pessoal da Secate Estofados, né? O William Secate, que mais uma vez está com a gente aqui no Vocação Podcast. O Secate que é a pessoa indicada para qualquer reforma, para qualquer construção de sofás sob medidas, poltronas, cabeceira de cama, tudo que está relacionado com tecidos e espumas. Secate é a pessoa indicada para isso, um profissional com mais de 13 anos de experiência, uma pessoa cristã que tem todos os princípios que nós acreditamos como sendo princípios importantes. Então eu tenho certeza que vai ser uma boa opção aí para você, tá bom? Só entrar em contato com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo o DDD 18 981 34 86 49, William Secate, tá bom? Bom, nós estamos aqui hoje com a Márcia Dias, ou a Marcinha. Obrigado, tá, Marcinha, por ter aceitado conversar com a gente aqui no Vocação, tá? Gente, eu que agradeço a oportunidade. Primeiro podcast ser com vocês, tô achando super bacana. Ah, obrigado. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre saúde, atividade física e como eu desenvolvo o meu trabalho. Legal. Você é formada em Educação Física. Educação física, tô fazendo especialização em nutrição esportiva e fisiologia do exercício. Você formou onde? Porque você é meio itinerante, né? Você está em várias cidades. Eu me formei em Presidente Prudente, na época eu era atleta, né? E atleta de natação, e aí eu tinha bolsa de estudos, e a gente vai mudando conforme muda a equipe, né? Então eu terminei a faculdade de Presidente Prudente. Isso que eu ia fazer, já iniciar com essa pergunta. O profissional hoje de educação física, a maior parte deles começou lá na infância, jogando bola, participando de um campeonato de natação. É assim mesmo? Muita gente já teve o contato, né? Antigamente, eu acho que era mais assim. Hoje, as pessoas estão aderindo à faculdade de educação física, às vezes até por segunda opção. Então, por exemplo, eu sou formada em nutrição, mas eu curto tanto treinar, estou gostando tanto de me dedicar, de juntar, né, unir essas informações, e aí busca a faculdade de educação física, como eu estou fazendo a especialização em nutrição agora. Então, eu acho que na minha época era assim, era atleta, gostava e seguia. Hoje já está vindo pelo gosto de praticar o esporte mesmo, de saúde, de olhar pela qualidade de vida. Os profissionais da educação física vão me odiar depois dessa pergunta que eu vou fazer para Marcinha aqui. Vamos lá. Mas assim, para furar a minha bolha, Marcinha, para eu poder pensar maior aí. O cara faz educação física para ser professor de academia?
Não, eu imagino que seja muito mais amplo o curso, né? Eu acho que tem de tudo. Tem o pessoal que faz pelo gosto, pelo conhecimento, para aplicar em você mesmo, né? Eu gosto, eu quero treinar, eu quero entender melhor como funciona, quero evoluir nos meus treinos. Tem o pessoal que leva pelo lado profissional, eu gosto do futebol, vou levar para o lado do treinamento, preparador físico, porque vai muito além do treino ali do campo, né? Por exemplo. Então tem um preparo físico antes. Tem os que estão levando como profissão as provas, né, de fisiculturismo. Então o pessoal tem ido muito, interessante também. tá indo muito para esse lado. E tem o pessoal que vai para academia. Então, a educação física hoje está muito ampla, ela entrou na área da saúde. Então, hoje a gente trabalha até com cardiopatia, né, prevenção de câncer, tratamento de câncer. Tem, né, nos hospitais de câncer, tem profissionais de educação física trabalhando, né, em hospitais cardiológicos, né? Então, é um nicho muito grande. Marcinha, na sua época de faculdade, qual que era a meta ali, o emprego que o pessoal mais visava, mais queria? Eu acho que na minha época era mais academia e a educação física escolar, né? E quando eu falo isso, eu já tô denunciando minha idade. Mas era... foi o auge dos personagens, quando começou a estourar a personal, né? Que foi ficando conhecido como uma profissão realmente regulamentada e focada em academia, né? A academia teve uma época que era para maromba... não tinha tanta mulher na academia. Hoje o perfil já é outro, né? Então, E acho o que popularizou a academia, democratizou o ambiente da academia, na sua percepção? Eu acredito que os resultados de saúde, né? Hoje a gente tem muito estudo relacionado aos treinos de força e a qualidade de vida tanto do homem quanto da mulher, longevidade, envelhecimento, né? Então, desde que isso tem sido mais explorado, e a cultuação do corpo também, né? Nós temos que falar sobre aparência, que é uma coisa que as mulheres buscam muito. Teve a época lá de tiazinha, feiticeira, que era aquele corpo cultuado na academia, na musculação, né? Mas eu acredito que com essa movimentação veio a questão da saúde também. Então, hoje a gente entende que o treino de força, ele previne e ele é utilizado em tratamento de várias doenças, né? E eu acredito que tem um peso muito grande dessa fase para cá. As redes sociais também, né? Nesse efeito de comparação, de aparência, deu essa motivada, né? Agora, a questão de rede social tá estourado, né? Lá atrás não tinha tanto isso, mas agora eu acho que é um nicho muito grande dentro das redes sociais, né? E até eu falo que é perigoso, porque as pessoas passam informações muito desencontradas e as pessoas querem seguir, querem chegar e acabam fazendo besteira com o próprio corpo para seguir o que os famosos estão dizendo lá. Então, é importante sempre conversar com um profissional da área, consultar um profissional da área, seja de nutrição, né, se for para a parte nutricional, o próprio médico do esporte hoje, e o profissional de educação física na prescrição de exercício. A gente vê de tudo na academia, né? E é interessante isso que você falou, que a educação física se consolidou na área da saúde, porque, inclusive, quando a gente conversa com alguns psicólogos, a gente já entrevistou alguns psicólogos aqui, a gente percebeu essa evolução na ciência, de que antes a psicologia ela era tratada como uma ciência secular, ou não tinha tanta procura, e hoje não, hoje o médico receita o paciente de ir no psicólogo. Eu imagino que a mesma coisa acontece também com a educação física, né? O médico acaba receitando, olha, você precisa procurar um profissional, você precisa se exercitar. A gente evoluiu quanto ciência nisso, né, Marcinha? Eu acho que hoje a questão da atividade física, né, na saúde já não é nem uma recomendação, é uma obrigação, né? Hoje, quando você vai num cardiologista, por exemplo, até meu marido passou por uma consulta, ele falou, não, eu tô pegando firme nos exercícios, e eu pego no pé dele também, e o cardiologista falou assim, não, mas isso é obrigação. Realmente é uma coisa que a gente não precisa nem falar mais. Mas é interessante esse negócio da psicologia que você falou. Eu sou ruim de memória para lembrar os nomes, mas tem um estudo que foi realizado com 2 grupos. Um grupo foi tratando a psicologia a depressão com medicação. E o outro grupo com atividade física. Só tomava o placebo e fazia atividade física. Os 2 grupos tiveram a mesma evolução em sentido do tratamento da depressão.
Então, quer dizer, hoje mostra pra gente que em algumas situações, sim, é necessário ser medicamentosa, mas muitas vezes a mudança dos hábitos de vida já transforma a cabeça da pessoa. Eu acho que nós estamos chegando em um entendimento enquanto sociedade que a gente não consegue ser saudável sem exercício físico, né? Ah, não cabe, né? Não dá mais, né? Porque eu acho que ainda na época dos nossos avós, dos nossos pais, talvez, pô, eles trabalhavam na roça, né? Hum, Levantavam cedo, faziam força, andavam. A gente não tá levantando nem pra trocar o canal da TV mais, já Sim. faz tempo do né? canal, né? Exato. Agora nem pra comer, você levanta mais, você pede ali É, e chega na sua porta, você senta e come na frente do sofá, né? Muitas vezes. E nessa acaba também prejudicando a exposição ao sol, que é uma coisa nossa, é muito verdade, hein? importante, né? Tanto para se sentir bem durante o dia, quanto o sono também, né? A qualidade do sono. Qualidade do sono. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Então, eu acredito que a questão da atividade física hoje, como você colocou, há pouco tempo atrás, tudo era relacionado com movimento, com força, você tinha que buscar, você tinha que levar, você tinha que levantar, você tinha... Não é? Hoje a gente não faz mais nada. É. Hoje é tudo... E quanto tempo, né? Eu lembro, minha mãe me levava para a escola de bicicleta. Então, assim, era um movimento. Hoje não. Hoje, se não são os pais que levam, é condução, é tudo mais longe. A gente entende, mas o corpo está sentindo, né? E resultados de estudos, a gente vê isso, desde os adultos obesos quanto as crianças. Tem um outro estudo que é muito interessante também, que eles têm mostrado crianças com fadiga muscular. Caramba. Você lembra de ter sentido fadiga muscular na sua infância? Não, só quando brincava o dia inteiro, As crianças... assim, difícil. As crianças têm tido fadiga muscular, brincando. Porque não estão acostumadas a O corpo não está fazer o acostumado, movimento. o músculo não está acostumado, a postura das crianças está muito ruim, né? A questão de falta de Deixa eu arrumar minha exercício. postura aqui, hein? Até eu vou ajeitar aqui. Mas a falta de exercício, a falta de fortalecimento e tela. Tela. Marcinha, e falando aí em idades, em avós, tem a questão da mobilidade das pessoas mais velhas. O pessoal, às vezes, querendo ajudar, não, deixa que eu pego, deixa que eu levanto, deixa que eu vou, e o mais idoso, ele fica sem se esforçar, sem, né, sem trabalhar a musculatura. Quanto que isso é importante? E hoje a gente tem um movimento também de atividade física, fortalecimento para a terceira idade, nós vamos falar a respeito disso com a função cerebral, né? Mas, vou dar um exemplo aqui na minha casa de novo. Minha mãe tem 82 anos, ela não vai na academia. Sou personal, já tentei levar de tudo quanto é jeito, não gosta, mas ela é extremamente ativa. Ela faz tudo em casa sozinha. Você vê, ela tem um coqueiro no quintal, ela sobe na escada para pegar o coco, porque, sabe? Então, a falta de atividade no idoso vai deixando cada vez mais definhado a questão da musculatura, menos mobilidade, menos força e, consequentemente, tem aumentado os números de problemas neurológicos, né? Pela falta de exercício. Hoje nós temos uma relação muito grande que fala-se muito intestino-cérebro, né? Quanto a função intestinal interfere, então relaciona até os TDAHs das crianças, alguns laudos, né, de TDAH falam assim, ó, se mudar a alimentação, o sono, você já consegue diminuir a questão dos sintomas, né? O próprio TEA, né, eles tira açúcar e tira farinha branca. Eles percebem uma diferença muito grande no comportamento. E a gente tem essa relação com o músculo. Então, hoje está sendo muito mais estudado, amplamente divulgado, mas vocês vão ouvir falar muito disso. A questão do fortalecimento, o trabalho da força, a musculação na degeneração cerebral. Então, os idosos hoje, quanto mais treino de força eles fazem ou fizeram e mantêm, né? Que o ideal é começar, já estar na nossa idade aqui fazendo para envelhecer bem. Mas os idosos que estão trabalhando com treino de força, diminui a medicação que usa neurológico, né? Então, tem uma relação. Ô Marcinha, e assim, vamos falar para a pessoa que está nos assistindo que é o sedentário que a comunidade já entendeu, né? O cara que fica no computador, no celular, tem até uma atividade profissional que às vezes ele fica no computador sentado o dia inteiro. Fazer exercício é só ir na academia?
Não, não. E eu tenho os meus alunos que trabalham mais sentados, eu costumo dizer para eles assim: um intervalinho, 1h30, 1 hora sentado, vai no banheiro, vai beber água, pega um caminho mais longo, né? Sobe uma escada, desce uma escada, Evita o volta, elevador, né? evita o elevador para movimentar. Outro estudo. Tem um estudo que eles comparam a relação do sedentarismo, trabalhar mais de 6 horas sentado, com os malefícios do tabagismo. É a mesma coisa, Meu de um Deus do fumante. céu. Então, o ficar muito Tô fumando já tem uns 10 anos, velho. o ficar muito tempo parado, o ficar muito tempo sentado é tão prejudicial quanto fumar. Então, a atividade física é a musculação. O treino de força, eu já vou salientar aqui que ele é indispensável. Que é o ir na academia. O ir na academia. Ou pode ser um pilates, que a gente trabalha com resistência, né? Quem gosta de um crossfit, Tá. é um trabalho com resistência. Treinamento funcional, que é com peso, é um trabalho Esse com é resistência. indispensável. Esse é indispensável para todo mundo. Mas o treino cardiorrespiratório também é indispensável para todo mundo. Porque cada um tem os seus benefícios. Muitos momentos eles se cruzam, né, os benefícios do treino de força e do treino cardiorrespiratório. Em muitos momentos eles se cruzam ali de serem parecidos, mas cada um tem o seu papel. Então, o seu coração funciona bem conforme você tem um condicionamento cardiorrespiratório bem. Para você treinar força, se você não tiver um cardiorrespiratório bom, você também não consegue evoluir no seu treino de força. Porque muitas vezes eu falo, o coração falha antes do quadríceps lá no agachamento. Né? Você começa a fazer um agachamento com uma carga um pouquinho maior e não treina cardio. Não pedala, não corre, não nada. Aí a pessoa fala, não, minha perna falhou. Às vezes não é a perna, É o coração às vezes é o coração. Então, olha só, foi na academia, tem que fazer a musculação e tem que fazer a esteirinha ali. E vamos à pergunta. CrossFit ou academia? O que é melhor? Polêmica. Olha o corte. Olha o corte. Separa o corte aí. Aí eu acho que vai muito do perfil, né, da pessoa. Eu já tentei fazer CrossFit, não foi meu perfil. Primeiro momento, eu sou muito competitiva. Eu vim de uma geração de atleta, foi minha profissão muitos anos, fui de seleção paulista de natação, campeã brasileira e paulista de natação. Fui profissional mesmo. E aí, quando eu fui pro CrossFit, eu tinha acabado de nascer meu segundo filho. Pequenininho. Eu falei, preciso de um negócio mais intenso. E eu vi que eu estava chegando em casa pior do que eu fui, né? Eu ia lá para descarregar energia e eu voltava muito pilhada. Então não foi legal para mim, porque eu queria descarregar energia lá para voltar bem para casa, né? É esse o objetivo. Então a musculação para mim Chegava em casa, virava o sofá. Com certeza, pulava. tipo isso. Mas a musculação para mim eu consigo concentrar melhor no que eu quero fazer. O músculo que eu quero desenvolver, né? Então, você tem vamos dizer, uma lesão de joelho, uma hérnia na lombar. Na musculação, a gente consegue direcionar melhor isso. Então, chega a ser uma musculação, uma atividade, mas chega a ser um tratamento. O CrossFit, ele já é um treino mais enérgico, né? Quem gosta disso, acho que se identifica muito. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a execução. Então, quando você começa e já vai começar o CrossFit, já que a gente vai entrando naquela pilha, porque é muito competitivo, né? Às vezes pode acontecer de se lesionar ou por exceder carga, ou por execução de movimento errado. Mas nos boxes do CrossFit, normalmente, tem muita gente direcionando ali o exercício, a execução, enfim. Eu me identifiquei melhor com a musculação. Na Mas minha é uma questão idade. de perfil, então. É questão de perfil, eu acredito que sim. Entendi. Marcinha, você falou que você foi profissional. Fui. Você foi da natação. Da natação. Conta um pouquinho pra nós essa história. Como é que tudo começou? Ai, gente, é engraçado, né? Comecei com um problema de desvio de coluna. Naquela época, que a gente não precisa falar quantos anos atrás também. Alguns poucos anos atrás. Tratava com RPG, né? E RPG na minha cidade era mais difícil, era muito caro, era pouca gente que fazia. E aí o médico falou, leva essa menina pra natação. Eu e o meu irmão, né, na época. E aí começamos a nadar, eu odiava nadar, nadava muito mal. Muito, muito, muito mal. Meus professores de natação, acho que quando eu fui apresentar na piscina, fizeram uma festa. E aí, a primeira competição minha, eu fui com uma
com o nome de outra aluna. Os pais da menina não deixaram ela ir para uma etapa da competição, ela já estava inscrita. E aí o técnico meu na época falou assim, vai, todo mundo vai, mas você não nadou a primeira etapa, mas vai com o nome da moça aqui. Eu lembro o nome da moça até hoje. E fui e ganhei a competição com o nome da moça. Caramba. Né? E aí, daí pra frente, foi indo as competições regionais, foi crescendo. Nadei na Universidade de Santa Cecília de Santos, nadei no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Que são grandes clubes. São os polos de natação, né? Hoje temos mais, mas na minha época eram os mais fortes, mais intensos. Nadei com nomes grandes hoje. Gustavo Borges é da minha época, Caramba. César Cielo, ele é mais novo que eu, então eu estava aposentando, ele estava despontando, né? Então, nomes grandes aí. Legal. E a natação, o profissional da natação, porque a gente vê o profissional do esporte, a gente sempre se relaciona com o cara da NBA, o cara da Champions League e o cara da, como é que é a liga de futebol americano? NFL. Imagino que a natação, o salário de um nadador hoje profissional seja muito inferior a um de grandes esportes, sim ou não? Sinceramente, hoje em dia eu não tô tão relacionada à área da natação mais. A minha linha de trabalho é um pouquinho mais saúde, mais o que eu tô vivendo hoje, né? Maternidade, mães que precisam encaixar o treino no seu dia a dia, pais que precisam encaixar. Então, a minha que é família real visando saúde. Mas na minha época, e até foi um dos motivos que eu acabei, né? Você fala, não vou focar no estudo, porque isso aqui não vai para frente mais. É a questão de retorno, incentivo, né? mesmo, retorno. O futebol, a gente vê muito isso. Rola muito dinheiro, né? Sim. Tem. Mas o pessoal da base, o pessoal que tá começando, é tudo muito sofrido, né? No esporte é assim. E a natação, eu acho que até os que estavam lá em cima não eram tão valorizados. Isso que é uma coisa que eu acho aqui, talvez seja uma cultura brasileira, não sei se os Estados Unidos enfrentam isso, outros países enfrentam isso de maneira diferente, mas assim, cara, a gente vai lembrar do arqueiro na época das Olimpíadas, que vê o arco e flecha. Depois você nunca mais lembra nem quem é o camarada que faz isso. O percurso dele para chegar lá nas Olimpíadas, né? É muito difícil. E essa questão de comparar o Brasil e os Estados Unidos, eu acho que é justamente na formação do atleta. Porque lá, as próprias universidades, né, elas fomentam isso e começa inicia-se muito cedo. Eu acho que a comunidade participa das modalidades, né? Aqui, além de não ter esse fomento, a gente é muito focado no futebol, depois de um tempo no vôlei, né? A gente fica só em um nicho, né? Fica só num nicho. Então, acho que lá se populariza mais uma diversidade de esportes. Né? E assim, a importância dos pais também acompanharem os filhos no esporte que ele gostar. Não é porque o pai gosta de futebol que o menino tem que jogar bola, entendeu? Teve apoio dos pais? Muito, muito. Assim, eu falo que se não fosse meus pais, eu não tinha ido, né? Porque primeiro que eles ficaram me incentivando para que eu fosse à natação por conta do desvio de coluna lá, porque por mim eu não gostava, não queria, foi persistência mesmo. E depois, eu falo hoje, eu tenho 2 filhos. Eu não deixaria meus filhos fazer o que minha mãe deixava fazer. Na época, minha mãe não podia acompanhar, ela me colocava num ônibus em Assis, 11h59 da noite, às 6h30 da manhã, e a mãe de uma outra atleta da equipe lá de Santos me pegar na rodoviária para eu ficar o final de semana lá e treinar com a equipe, ou para alguma competição. Ela não podia ir junto comigo. Você imagina hoje, você deixando um filho na rodoviária? Imagino que o teu processo formativo enquanto pessoa, isso foi fundamental. Não tenho dúvida, não tenho. Eu falo assim, a minha formação, o que me faz estar casada hoje, eu não tenho dúvida que é a minha formação. O trabalho do meu marido, ele trabalha bastante, ele muda bastante, ele viaja bastante, acaba ficando ausente, né? Então, se eu não tivesse tido essa formação de independência, de enfrentamento das situações mesmo, eu acho que a gente conhece outros casais que acabou o casamento não dando certo por causa disso. Eu acho que a gente foi assim, a faca e o queijo, né? O queijo e a goiabada, porque ele tem essa profissão, não tem como ser diferente, e se eu não me adaptasse a essas situações, eu acho que o casamento não iria para frente. E como que foi para você, enquanto criança, adolescente, essa rotina de viagem? Você gostava? Muito. É assim, eu acho que o círculo de amizades que a gente faz é muito bom, é muito bacana. Eu falo da infância que eu tive, as crianças que estavam comigo ali no bairro da minha casa.
Teve muita situação desagradável, a criançada se envolveu com droga, com coisa errada, com coisa ruim, e graças a Deus a gente teve uma formação diferente, eu e meu irmão, e a nossa vida é outra, né? Falo assim, não é nem questão de poder aquisitivo, financeiro, mas eu falo formação mesmo. E até o caráter para a gente poder passar isso para os nossos filhos também. Então eu acho que o esporte é indispensável na infância. Voltando, né, para a importância da atividade física, da educação física. É de quando nasce até morrer. Porque a formação do caráter da criança é ali naquela primeira infância, até os 7 anos. Quantas coisas as crianças não aprendem num esporte, numa competição? Inclusive, eu estava refletindo esses dias sobre isso, o esporte ensina a criança até ele ajuda você a tirar esse vício de dopamina que a gente está tendo na rede social. Por quê? Porque a criança vai ter que lidar com a frustração. Ela vai ter que lidar com o contrário, principalmente esportes de equipe, né? E acho que a nossa criançada hoje não está tendo isso. Então, olha só a importância de você cuidar bem do teu filho, inclusive colocar um esporte para ele praticar, né, Márcia? Outra polêmica agora. Hoje nós estamos colocando nas escolas a matéria de inteligência emocional. Já deve ter visto. Nós mudamos bastante de cidade aqui, as crianças... Minha filha tem 10 anos e estudou em 9 escolas. Nossa. Então, assim, a gente tem a experiência de conhecendo várias metodologias e está sendo implantada nas escolas a matéria de inteligência emocional. Cada escola tem um nome, né, que é dado, mas é na apostila, como que resolve situações de conflito, enfim. Eu acho isso muito importante, não estou desmerecendo, muito pelo contrário, mas e na prática? Onde é que essas crianças aprendem inteligência emocional? No esporte. No esporte. Aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a ceder a vez, aprende que nem sempre ele vai ser melhor, aprende que vai ter que se dedicar se quer ser melhor, porque hoje é o que você falou da dopamina. Esse jogo tá muito difícil, vamos mudar de jogo. Né? E no esporte não é essa. E não tem... na outra cidade que eu estava, eu trabalhei em escola, com educação física escolar. E numa das reuniões de pais lá, eu conversei com os pais, porque vinham muitas mensagens, recados de mães, olha, meu filho não quer mais fazer aula de educação física, porque teve um jogo e ele perdeu. E ainda, né? É isso aí, mãe, é para ele aprender isso aí. Só que nós, como pais, a gente quer proteger os filhos de tudo e de todos, né? E a realidade não é assim, porque a hora que sair da nossa casa, nós não vamos poder proteger. Então a gente tem que preparar, né? Não que os nossos filhos sejam do mundo, né? Mas eles vão se preparar para combater o mundo, né? Se fortalecer. E aí nessa reunião eu ainda falei, olha, as atividades dessa faixa etária são atividades cooperativas que eu monto. Então, assim, é cooperação. Eles estão aprendendo a cooperar. Conforme vai crescendo, vem as competitivas. Ok. Mas ali ainda não lidavam com frustração de perder ou vai sair. Ainda não era assim as atividades. Mas, um menino chegou primeiro ali, então eu chorei, não quero mais, não venho mais. E vinha um recado dos pais. Aí, numa das reuniões de pais, eu falei isso, até veio uma mãe emocionada falar comigo, falou assim, Márcia, a gente nunca tinha visto a atividade física, o esporte dessa forma. Na minha casa eu vou mudar a concepção. Porque a inteligência emocional ali, o lidar com as frustrações, com limites, né? Regras e limites, hoje a gente não tem nem nas casas, infelizmente. E por falta de tempo mesmo, por falta de conhecimento, a gente acaba sendo muito permissivo para as crianças, né? E isso nós estamos estragando as próprias crianças. Eu tô lembrando aqui de uma vez que eu fiz um campeonato e eu era o goleiro, só soube jogar no gol a vida inteira, e nós terminamos o campeonato, acho que tivemos 10 jogos, terminamos o campeonato com exato 0 pontos. Caramba. Não ganhamos nenhum jogo, cara, nenhum. E o jogo que você ganhou, você lembra? Eu lembro que perdeu. É assim. Você vê que interessante? E quanta lição que é um processo formativo, né? E tá tudo bem, né? Eu acho que é a fase realmente dos pais falar, meu filho...
poxa vida, achei que meu filho ia ser o próximo Messi, o próximo Cristiano Ronaldo. Não, cara, você formou ele pro mundo. Muito pelo contrário. Às É. vezes vai ser um engenheiro, um médico, Uhum. mas ele tem ferramentas para lidar com situações que o esporte construiu. Sim, mas sim, aí falando em criação dos filhos, hoje em dia a gente tem muitos pais que se baseiam em influencers sobre como cuidar dos filhos e também o pessoal em geral sobre academia, tem muito influencer de academia. Como que você lida com esse pessoal que pega informações na internet, às vezes traz alguma informação errada para a prática? Você tem esse tipo de problema que você enfrenta? O tempo todo, né? Corrigir muita O coisa? tempo todo. Porque assim, a gente vê isso na prática nas academias, né? Então, se eu vou lá treinar e aí você tá vendo um exercício assim extremamente exótico, né? Exótico seria a palavra. Vocês devem ter visto aqueles memes, né? Do povo fazendo uns exercícios de ponta cabeça. E ele inventou ali na hora. Então tem uma influência sim. E os alunos que chegam para mim hoje, né? Chegam, mas eu treinava assim, assim, assado, mas de onde você tirou esse treino? Por quê? Porque eu tenho que perguntar, né? Eu tenho que saber. Uhum. E aí chega essa questão, né? Mas eu vi. E pra gente desconstruir isso é difícil. Porque tem até a questão de como você aborda a correção, Exatamente. né? Às vezes a pessoa, ela já não está à vontade no ambiente de academia, às vezes ela encara a correção como algo que desanima, né? E acaba tirando ela daquele espaço ali. Então também tem uma forma de abordar, uma forma de conversar, de corrigir. Tem. Nas academias, hoje, nós temos os instrutores da academia, né? Que são funcionários da academia que estão lá para isso. Então, eu falo assim, às vezes os alunos falam, eu tô com vergonha de perguntar. Não, eles estão lá para isso. Que é para tirar dúvida, para corrigir a execução, para ajudar na regulagem do aparelho, né? Que o aparelho tem que estar reguladinho certinho para a ergonomia funcionar, né? O exercício fazer a função dele. E temos os personagens. Os personagens, eles estão lá acompanhando os alunos deles. Né? Então, cada situação é uma situação. Agora, tá com dúvida, é função desse funcionário da academia abordar o aluno, vamos melhorar aqui, vamos melhorar essa postura. Isso, a queixa dos alunos muitas vezes é que isso não acontece, né? Não tô falando de Araçatuba, tá? Tô falando no geral. Mas a gente sabe experiências que... Às vezes o volume de aluno é muito grande para o número de instrutores. Sim. Também tem isso, né? E são academias e academias, a gente sabe. Exatamente, E cabe ao aluno... e profissionais e profissionais. E cabe ao aluno que está frequentando aquela academia se sentir bem ali onde ele está. Exatamente. Né? E aí tem algum ponto onde um instrutor ele é instruído a forma de trabalhar? É uma coisa que se vê em algum momento na faculdade? Depende da academia passar essa informação, da abordagem pro aluno? O tempo todo. Você fala assim o tempo todo. Quando a gente faz a faculdade, a gente já faz pensando em como você vai servir melhor, né? Então, como que eu vou usar o meu conhecimento para facilitar a sua vida, para... Eu falo hoje, a nossa vida, o cotidiano é muito corrido. Então, eu tenho que usar o meu conhecimento em fisiologia do exercício, em biomecânica do movimento, para otimizar o seu tempo ali na academia. Né? Então, teoricamente, a gente já sabe, a formação da faculdade é para isso. Como eu vou usar o meu conhecimento para melhorar? Então, obviamente, vou ter um idoso ali. O idoso, a abordagem não é da mesma forma do que o rapaz novinho que está ali, né? Então, a gente tem que ter essa abordagem diferente. Varia muito de pessoa para pessoa. Os cursos que a gente faz também são direcionados, né, a esse tipo de abordagem, sim. E as academias, elas podem instruir, elas podem fortalecer esse vínculo, né, do instrutor com o aluno. Tem instrutores que têm um perfil melhor para trabalhar com terceira idade, por exemplo. Então, a gente busca entender que naquele horário da manhã é mais terceira idade que vai, vamos colocar o fulano ali que tem mais facilidade. Né? E tem fazer esse ajuste. Exatamente. Tem o rapaz que é mais forte, que consegue ajudar o pessoal que treina com mais peso, né? Que tem mais experiência em evolução de carga, por exemplo, né? Em treinamento mais pesado. Vamos tentar colocar ele naquele horário. Então tem umas jogadas, mas a teoria seria essa, né? Da gente conseguir otimizar ao máximo a atenção, o conhecimento. E nesses erros de execução de treino, qual que é a lesão mais comum ali?
nas articulações? Qual articulação? É joelho, é ombros? Tem esse É joelho, ombro e hérnia. São os hérnia? campeões. Verdade. Hérnia lombar, né? Uhum. São os campeões. Porque, por exemplo, a gente fazer um agachamento com uma técnica correta, você está evoluindo a musculatura que você realmente gostaria de evoluir. Quando você não usa uma técnica correta, a força que você está trazendo ali, muitas vezes não é para musculatura de perna e glúteo, é para lombar. E você está numa posição ergonômica que não favorece. E aí você vai forçando uma protusão do disco intervertebral ali. Então tem gente que já tem uma hérnia por conta de uma postura, enfim, infinidade de coisas, mas muitas vezes acontece com isso. Joelho é uma coisa que acontece muito e é uma coisa que não é tão falada. Então, lesões de joelho, e acontece muito por conta de uma discrepância do fortalecimento. Então, assim, a tendência é a gente trabalhar mais a musculatura do quadríceps, que é da frente da coxa, do que o posterior. Até porque os exercícios, principalmente homem, né? E a mesa flexora, ela tem que ficar com o bumbum para cima, eu não quero fazer. O stiff tem que fazer com o bumbum empinado, eu não quero fazer. Mas são os exercícios que vão focar naquela musculatura posterior de coxa. E quando a gente tem esse desequilíbrio da musculatura anterior e posterior de coxa, a gente causa um desequilíbrio ergonômico. Então, rola um desgaste de joelho ali por conta da discrepância da musculatura. Então, muitas vezes, as dores de joelho das pessoas, trabalhar alongamento, mobilidade e fortalecer a musculatura de uma forma equilibrada, a gente zera a dor de joelho do aluno. E essa questão do quadril, a gente não relaciona muito, né, com joelho, com fortalecimento, né, o treino de bumbum, de fortalecimento ali. E como que ele ajuda no fortalecimento da perna, na biodinâmica ali? Então, vamos lá. A musculatura do glúteo, do bumbum, a função dele é estabilizar o movimento. Então, a marcha, a corrida, o que estabiliza o movimento do caminhar é a musculatura do glúteo. Então, desgaste de articulação de quadril também acontece por conta disso. Falta de desenvolvimento daquela musculatura. Vou dar outro exemplo. Entrou um aluno para mim de Goiânia. Ele fazendo bloqueio para dor na coluna, muita dor, acho que é protusão, enfim, muita dor. E atrapalhando muito o dia a dia dele, o movimento, a rotina já. Aí ele falou, minha irmã treina com você já e tal, e eu queria saber um pouquinho do seu treino. Fui conversando com ele, só na conversa, eu já falava pra ele, exercício de glúteo você não faz? Não. Fortalecimento de abdômen, o que você faz? Não gosto. Ainda tem o abdômen, né? Panturrilha, você treina panturrilha? Não. Ou seja, ele só treinava o que ele queria. Exatamente. Então assim, na verdade, não é nem sempre o que ele queria, é o que vê na internet. Né? Então acaba vendo a informação que tem, e aí tem a fisiologia de cada um, né? Então você às vezes tem uma musculatura mais fraca nas costas, você não glúteo. Então a gente tem que fazer uma avaliação. E aí eu abordei, fazem 5 semanas que ele está treinando comigo. Abordei esse fortalecimento específico de musculatura de glúteo, musculatura do core, né? Abdômen e lombar, que é outro agrupamento muscular que o pessoal relaciona só com o abdômen intrincado, mas ele tem uma função enorme no nosso dia a dia. Então, assim, para você sentar ou levantar, a primeira musculatura que você recruta é do abdômen, né? E se você não tem um músculo do core ali, dessa cintura fortalecido, você também predispõe uma hérnia. Fora as dores, né? A postura ruim. Só com essa abordagem com esse moço, 5 semanas, ele já tá zerando a dor. Ele falou, as coisas que eu não fazia, eu já tô fazendo. Então, não precisamos de um bloqueio, algumas situações são necessárias, mas hoje a gente tem também Um bom exercício, às vezes. um bom exercício. Hérnias são reabsorvidas por conta de fortalecimento adequado, exercício adequado, mobilidade adequada. A reabsorção das hérnias, como que acontece essa reabsorção? Você vê, hoje bastante você vê na internet, tem muito artigo relacionado a isso. Então, assim, a pessoa tem uma protusão ali. E aquilo dói, aquilo incomoda, e a maioria das vezes a gente sente o nervo ciático doer, formigamento. A pessoa vai direcionando a mobilidade e o fortalecimento adequado. Vai zerando aquela dor, aquela hérnia vai Regredindo. regredindo. Assim.
Ô, Gui, treinar a Interessante. perna é chato, hein, velho? Não, é insuportável. Nossa, por que, Marcinha, que treinar a perna é tão chato? Ah, pros homens, pras mulheres dá mais legal. Tem essa questão mesmo? Mulher prefere Tem. o treino? Mas é uma questão, eu imagino, e aí você vai me confirmar se eu tô certo, mas eu imagino que seja a questão do objetivo do treino. Porque o homem às vezes pensa no tronco superior, no braço, no bíceps, e a mulher pensa na coxa, na perna, seria isso? Eu acho que tem a questão estética, sim, mas tem a questão da distribuição do corpo do homem e da mulher, né? Fibra muscular mesmo, força. O homem tem mais força em membro superior do que a mulher, né? Entendi. Claro que a perna treinada, né? A musculatura inferior de homem treinado, ele é mais forte que a mulher, obviamente. Mas a mulher tem mais força de perna do que no membro superior, salvo algumas exceções, né? Mas já é isso fisiológico, ok. Mas aí tem a questão de estética. A mulher gosta de uma perna bonita, de desenvolver a musculatura, mas hoje a gente vê também as mulheres buscando um ombro definido, um braço mais desenhado, uma postura legal, né? Tem até um vídeo da Juliana Paz que eu sempre mando para minhas alunas, que ela tá com um vestido, tomara que caia, e a musculatura do ombro super alinhada, uma postura muito bonita, o braço. Então, é um diferencial. Mas os homens buscam esse membro superior, que eu falo que é galã de janela. Na janela, o que aparece na janela tá bonito, para baixo tá Deixa eu fino. aproveitar e fazer um apelo aqui na minha câmera. Homens, treinem perna. Não treinem só superiores. Não fiquem igual esses triângulos invertidos. Esses cornetos. Que dá vergonha. Para nós homens dá vergonha também, né? E a musculatura da perna, é verdade que ela visualmente ela demora para dar um resultado, aquele pump, do que os membros superiores? Ah, depende. Aí entra a questão da fisiologia do exercício e do treino adequado. Eu falo assim, o planejamento de treino faz toda a diferença. De acordo com o seu objetivo, com o seu biotipo, e a gente consegue ir identificando numa conversa, eu consigo entender que o seu biotipo tem mais dificuldade de desenvolver musculatura de perna, inferiores, beleza, mas a gente tem algumas estratégias para a gente ajudar nisso. Em algumas situações, a pessoa não desenvolveu porque não deu o estímulo adequado, né? Ou pouco estímulo, ou estímulo demais. A gente faz um cálculo com o número de séries para cada grupo muscular, distribuído durante a semana e o tempo de intervalo. Então tem tudo isso. Então a pessoa fala, peguei um treino pronto lá na internet, estou fazendo. Funciona? Pode te ajudar, mas podia ser melhor. Porque é uma coisa que eu ouço bastante assim entre nós homens, de que pela perna demorar para dar um resultado, uma musculatura legal, acaba priorizando mais o treino de superiores. Você consegue já ver um tríceps, um bíceps maior, né? E a questão genética, ela influencia quanto nesse ganho? Tem gente com uma genética melhor de musculatura na panturrilha, tem gente que vai ter mais dificuldade, isso acontece mesmo? Acontece muito. Então, só vou voltar um pouquinho, nem você falou, né? A questão do membro superior. Muitas vezes os homens não veem resultados porque eles não dão estímulo adequado. Ah, é chato treinar? E aí, eu treino uma vez na semana só, ou eu não faço todos os exercícios porque tem que ficar com o bumbum pra cima e é chato. E aí acaba que um compensa o outro, né? Então tem a parte que não treina porque demora pra ver. Mas aí é onde a gente tem que trabalhar a cabeça, onde eu demoro para ver, onde eu tenho que focar mais, né? E tem a parte que não vê porque não dá o estímulo adequado. Então, são duas situações. E a questão da genética influencia muito. Então, a gente tem os biotipos hoje. Hoje não, né? Nós temos os biotipos e hoje a gente estuda isso. Então, tem o biotipo que vai ter mais facilidade até de acúmulo de gordura abdominal, o biotipo que acumula gordura mais na região do quadril ou na região dos braços e do pescoço, né? E isso também influencia no emagrecimento, no processo de emagrecimento, na questão da saúde em termos geral e na musculatura. Isso aí é aquilo que eles falam de ectomorfo, endomorfo. Exatamente, endomorfo, ectomorfo, exatamente. O corpo, ele ajuda em algum ganho de massa específico, em alguma... É o tipo de fibra muscular que você tem, né? Então, tem o biotipo que tem a perna mais fina e não vai desenvolver? Não é verdade, a gente consegue Vai desenvolver. desenvolver, mas talvez com um pouquinho mais trabalho. aí entra a técnica nossa, né? Então, vamos direcionar, focar mais naquela musculatura lá. E a mesma coisa no emagrecimento, né? Tem gente que fala, mas a minha bunda não diminui, eu não consigo. Eu tenho esse problema, não sei por quê. Do bumbum? É,
Desde que eu Você nasci, fazia sucesso na escola, hein, cara? As meninas, desde que eu nasci. com todo respeito às presentes, né? Bom, pessoal, você que está nos acompanhando até aqui, está gostando do bate-papo, a gente quer agradecer a você que tem sempre participado aqui do Vocação Podcast. Esse é o nosso principal objetivo aqui, é fazer com que esse trabalho aqui faça sentido para você, tá? Espero que possa, com você assistindo aqui, desenvolver aquela vontade de ir na academia. Puxa, ó, preciso pagar de novo a mensalidade, voltar lá na academia. Não é só cagar, senão tem que ir lá também participar. Então esse é o objetivo aqui do Vocação Podcast, tá? Então a gente quer agradecer a você que está conosco e dizer para você, olha, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós. Se você tá gostando desse material, tem acompanhado a gente, se inscrever aqui é muito importante, porque quanto mais pessoas se inscrevem, mais esse conteúdo é entregue para outras pessoas e a gente começa a ter um feedback do que o que a gente está fazendo aqui está fazendo sentido para vocês, tá? Deixa o seu comentário aí, diz dos teus problemas com a academia, das suas dificuldades, o que você está fazendo. Isso aí é muito legal para nós porque vai trazendo essa interação aí com o público, tá? E deixar também o nosso telefone no WhatsApp. O nosso telefone é o DDD 18 997 37 90 63. É o telefone que você pode falar diretamente conosco aqui. Então, você pode mandar sugestões de pauta, algum comentário, alguma crítica que você quiser fazer pra gente também, é sempre bem-vinda. Entre em contato com a gente, tá? Adicione esse número no teu WhatsApp. Esse número está sempre travado aí na tela através da chave Pix, né? Que a gente já deixa essa solicitação aí, se você puder nos ajudar de alguma forma, qualquer valor é bem-vindo, mas aí tá o nosso número de WhatsApp, tá? Vai ficar fixo durante todo o momento da conversa, então adiciona a gente, salva o nosso contato aí no teu WhatsApp, sempre que você precisar falar conosco, esse é o canal oficial. E também agradecer aí o Secate Estofados, né? Secate que mais uma vez está conosco, que tem nos abençoado, que é a pessoa indicada para qualquer ação relacionada a espumas, tecidos. Se você é dono de academia e está assistindo a gente, também reforma de estofado de academia, ele faz isso também. Então o que você precisar relacionado a tecidos e espumas, Secate é a pessoa indicada para isso, tá? Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo DDD 18 981 34 86 49, William Secati. Marcinha, fala um pouquinho para nós agora da tua experiência profissional. Como é que você tem atuado? Porque você disse que você é uma pessoa que mudou bastante, né, de cidades. E aí você desenvolveu um método para atender os seus alunos, né? Conta para nós um pouquinho. O ser humano é uma coisa fantástica, né? Se adapta em qualquer situação. Bom, começando pela pandemia, né? Na pandemia, uma das primeiras coisas que fechou foi a academia. E aí? Era o momento que as pessoas mais precisavam, tanto da atividade física quanto pensando em peso, né? Mas pensando no fator psicológico também, que estava sendo muito abalado naquele momento. E aí uma amiga, uma aluna, me incentivou a fazer um grupo de WhatsApp, eu gravava vídeo aula e mandava em grupo e tal. Foi bem bacana. Porque até então você era só da academia, você era uma personal de academia. Eu trabalhei com natação, fui coordenadora pedagógica de natação, de escolas de natação, desenvolvi metodologia de aprendizagem de natação. Legal. Trabalhei com a metodologia Gustavo Borges de natação, então eu tinha bastante experiência. Mas, por conta das mudanças do trabalho do meu marido, cada cidade que a gente mudava, eu ia me adaptando ao que o mercado estava precisando. Então, naquela cidade tinha bastante academia de natação, mas não tinha para terceira idade. Eu ia para terceira idade. Esse nicho. Teve cidade que o foco lá era natação para triatleta. Aí eu foquei mais em natação para águas abertas, para triatleta. Enfim, fui me adaptando ao mercado. E por conta das mudanças do meu marido, sempre esse recomeço era muito difícil para mim, porque você começa a fazer um nome na cidade, começa a ficar conhecido, você começa a ter mais retorno, a gente mudava. Aí eu tinha que recomeçar de novo. Aí você chega numa cidade que ninguém conhece seu trabalho, que ninguém te conhece, e a área de personal é difícil, porque você vai contratando conforme você vê resultado de aluno, né? E eu não tinha para mostrar. E aí, cada vez que eu mudava, os alunos da cidade anterior que ficavam falavam, nossa, mas nós estamos sentindo muito sua falta, porque seu treino era diferenciado, não estou me adaptando. E aí eu comecei a fazer planilhas de treino no Excel mesmo.
Ia montando as planilhas, montava vídeo, foto de exercício e fui mandando. E aí, hoje a gente tem as plataformas de treino online, né? Que oferecem esse trabalho dos vídeos para facilitar a nossa vida, você não tem que ficar gravando toda vez, o vídeo já está lá. E aí eu comecei com esse trabalho online, já fazia com alguns alunos que foram ficando, mas não divulgava. E as cidades que eu morava, eu continuava procurando aula presencial, trabalho em escola. Agora, nessa mudança aqui para Araçatuba, meu marido ainda me encorajou, falou assim, ó, esse é seu momento. Agora você vai ter que investir no online. Para mim foi um desafio, porque eu tinha muita timidez de aparecer nos vídeos, gravar vídeo para Instagram, YouTube. Eu tinha podcasts. Até que tô indo bem, né? Tá muito bem. Eu tinha muita insegurança. E em coisa de março, do meio de março para cá, que a gente começou a investir nisso, hoje eu tô ganhando quase 4 vezes mais do que eu trabalhava então, presencial. hoje, em tese, você atende o mundo inteiro. Atendo o mundo inteiro. Eu tô com bastante aluno fora do Brasil hoje. Olha só. 50% dos meus alunos tenho nos Estados Unidos e na Holanda. Vamos fazer um merchan teu, Márcia. Como é que é? Eu quero contratar aí a Marcinha Personal para fazer o meu treino. Eu vou me inscrever num aplicativo, eu vou te procurar na sua rede social. Como é que funciona? Então, você vai me procurar na minha rede social. Na bio da minha rede social tem o link do meu WhatsApp. Qual que é a tua rede social hoje? Marcinha Dias Personal. Marcinha Dias Personal. Isso. Instagram. Tá. E aí, eu gosto de fazer pelo WhatsApp, porque eu gosto de fazer essa entrevista, como eu te disse, né? Cada um é cada um. Então, hoje a gente tem muitas plataformas de treino que oferece, você vai lá, paga um X e vem o treino lá para você. Mas aquilo lá é para você? Quanto que é para você? Aquilo, né? Então, eu gosto de fazer mais personalizado. Então, eu converso com um por um, agendo uma entrevista online, a gente faz uma videochamada. Algumas situações, que nem quando é fora do Brasil, na Holanda, o fuso é muito diferente, então a gente faz essa entrevista via WhatsApp. Eu vou mandando as perguntas, a pessoa vai respondendo, eu peço fotos, né, de frente, de lado, de costas, para a gente fazer uma avaliação postural, exatamente, que a gente consegue identificar desvio postural, e com os exercícios a gente consegue ir corrigindo esse desvio, melhorar a postura, né? E aí, depois disso, a gente vai trabalhar na montagem do treino. Nessa entrevista eu vou ver na disponibilidade sua de tempo para treinar. Ó, eu consigo 40 minutos todos os dias. Opa, então você está precisando emagrecer, fortalecer? O que nós vamos direcionar aqui? Aí eu vou fazendo de acordo com o perfil de cada aluno. Aí eu faço o planejamento como se eu fosse sua personal do seu lado, mas eu vou estar no celular. E eu vou fazer esse exercício na academia, eu vou fazer esse exercício em casa, como é que vai ser? Eu vou fazer na rua, numa academia? Como é que é? Faça um pouquinho de tudo. Então, hoje eu tenho alunos que treinam em casa. Ah, Marcinha, eu tenho um par de halter, eu tenho um elástico, eu consigo fazer um treino com isso? Consegue. Eu faço um planejamento nisso. Chega um momento que a pessoa tá vendo a evolução e tá sentindo, vai falar, não, agora eu preciso ir pra academia porque o elástico aqui já não tá mais dando conta de mim. Esse halter aqui tá muito pequeno. Entre eu comprar mais 2 pares de halteres e pagar a mensalidade da academia, eu vou para academia. Normalmente é isso que está acontecendo. E eu gosto muito de treinar o pessoal na academia, porque você consegue trabalhar com uma carga melhor. A ergonomia dos aparelhos, ela trabalha a nosso favor, né? Muitas vezes o pessoal vai começar, você vai fazer um treino em casa, é muito peso livre, né? Você não tem uma postura legal, você não consegue corrigir. Então eu vou instruindo em relação a isso. E legal também para quem mora em condomínios aí que possuem academias já montadas, né? Contrata você, desce lá na academia, faz o treino. Hoje o percentual de alunos que eu tenho muito grande são alunos de condomínios que tem academia, porque você fala assim, eu tenho academia, eu chego lá, fico perdida, eu não sei o que fazer. Eu peguei um treino na internet lá, eu tô fazendo, mas, nossa, tá doendo minhas costas, acho que não era pra mim. Então, a gente vai programar em cima disso para fazer um treino para você, em cima do que você tem. Então, tem condomínios que os aparelhos são poucos, não é uma academia completa. Tem bastante peso livre. Então, a gente vai adaptar para trabalhar todos os músculos do que você tem lá. E nos Estados Unidos e na Holanda acontece muito isso, porque as academias são boas, são muito boas. Só que os instrutores são muito caros para eles. Olha só. E hoje tem o Paulo Musi, ele fala que às vezes que ele foi treinar fora do Brasil, todo mundo parava e ficava olhando, porque a concepção que a gente tem de treino, a formação que a gente tem de treino hoje no Brasil,
né? Questão de estudo mesmo, é muito melhor do que fora do Brasil. Cara, que legal isso. É muito legal. interessante. Então, o pessoal lá busca, porque além de ser mais caro, a gente consegue fazer uns A planejamentos nossa competência é maior. Exatamente. A gente estava tendo uma conversa aqui há um tempo atrás com uma dentista, a doutora Marta Brandão, e ela estava comentando com a gente que a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Sim. E agora a gente, conversando contigo, descobriu que a nosso estudo de educação física também é um dos mais evoluídos do mundo. Como nós somos um bom país também, né? Tem coisas ruins, claro, como todo país, mas a gente tem que valorizar esses pontos legais. E eu recebi uma pergunta aqui de um telespectador aqui via WhatsApp. Você atende também gestantes, se a pessoa descobriu que ela está grávida, pode contratar o teu serviço. Gente, eu tenho uma aluna que acabou de descobrir que tá grávida, só eu que tô sabendo. Olha que Porque ela não contou pra família ainda. E ela falou, Marcinha, eu só tô contando pra você porque você precisa mudar meu treino. Então pode. Claro que é assim, você nunca treinou, tô grávida, vou começar a treinar online? Aí não, né? Aí a gente tem que ter um personal. bom senso. A pessoa tem que saber minimamente o que ela está Exatamente. fazendo. Agora, essa aluna, ela já treinava comigo, ela já vinha de uma evolução de treino, tá gestante. Então, a gente tem algumas modificações. É o que eu falei para ela. A primeira coisa que a gente vai cuidar agora é trabalhar dentro da faixa de frequência cardíaca adequada. Tem isso também. Então, não é chegar lá, fazer exercício aleatório de qualquer jeito. Ah, eu não posso fazer cardio. Não, você pode e deve. Mas a gente tem um limiar de frequência cardíaca adequado para gestante e tem os exercícios que a gente pode ajudar para o parto, por exemplo, né? Até foi uma das perguntas que eu fiz para ela. Eu falei assim, olha, você acabou de descobrir, acho que você não está pensando nisso ainda, mas vai pensando. Se você vai fazer um parto natural, um parto normal, uma cesárea, a gente consegue ir adaptando os exercícios também para essa evolução, para ajudar nesse momento. Tem exercício que a grávida não pode fazer? Tem. E aí vai de grávida para grávida, né? Então, pode trabalhar com carga? Pode e deve. Porém, a gente tem um limite Reduz a carga. de carga. Limite de frequência cardíaca, né? Porque às vezes você tá fazendo exercício, a frequência tá subindo demais. Se a sua sobe, a do bebê sobe muito mais. Olha só. Então, a gente tem esse cuidado. Então, o bebê também tá fazendo exercício físico ali. Tá. Eu fiz a atividade física na minha gestação, as duas, né? Aliás, a segunda gestação Tava grávida do meu filho, eu participei de um circuito de competição de natação, ainda fui recordista, grávida. Caramba. Barriguda. Os melhores tempos foi de uma grávida. Então, mas fui com o relógio, com o frequencímetro, não pulei, saí de baixo, né? Na saída, na largada, eles pulam, eu saí de baixo, pedi pra sair de baixo. Fui com o frequencímetro, a hora que apitava o relógio, eu já dava uma diminuída. E mesmo assim, consegui. Fui uma boa nadadora. Caramba, que legal. Então, assim, esse negócio de que, tô grávida, preciso manter repouso absoluto, se não tiver prescrição médica, não tem que fazer. Exatamente. Tem que fazer exercício. Se tiver prescrição médica, você tem que respeitar a prescrição médica, né? Mas muito pelo contrário. É que a gente fala, gravidez é uma doença, né? Sim. E se você tem uma gestação saudável, a vida do seu filho ali nos primeiros 1000 dias já começou saudável. Né? Então, tem a questão da alimentação, da atividade física, do sono, tudo que a gente já conhece, suplementação de gestante, mas deve fazer, sim, a gestação diminui muito o risco de vários problemas durante a gestação por conta da atividade física. Qual o exercício que a grávida está proibida de fazer? Sinceramente, não tem, sabe por quê? Por exemplo, eu faço crossfit, fiquei grávida. Eu só vou diminuir a carga. Eu já tenho a biomecânica do movimento, eu já tenho técnica, entendeu? Se eu já treino musculação, eu faço agachamento com cargas muito pesadas. Na gestação, eu não vou fazer com as cargas muito pesadas. Eu vou mudar a questão da posição dos meus pés, porque a gente muda o centro da gravidade, da gestante, né? E para não incomodar a barriga também. Então, não tem. Eu nadei minha gestação inteira. Aqueles que é de bruço, que aí é questão de adaptar por conta da barriga mesmo. Vai ter uma fase da gestação que você não consegue deitar numa mesa flexora. Porque a barriga incomoda, você não deita nem na cama mais, né? Então, a gente faz flexor em pé, a gente faz flexor sentado, né? Sempre tem um... Exatamente. Agora, proibido por conta da gestação, não. É mais a questão da ergonomia mesmo, que não fica confortável, né? E outra coisa, Marcinha, é que assim, é uma pergunta que talvez a gente vai tocar num assunto mais espinhoso, mas vamos fazê-la. Eu ir numa academia e fazer o acompanhamento com o profissional que está ali,
e fazer a contratação sua, que vai fazer um treino sob medida. Tem diferença? Vamos lá. Depende do perfil da pessoa. Hoje eu tenho alunas que treinavam com personal e não estavam contentes, né? Então, chegar para mim, Marcel, eu vou tentar com você, porque eu tô treinando com personal aqui, não tá legal, eu gosto de evoluir carga, mas fica gritando na minha orelha, não vim para isso, né? E eu acho que o resultado não vem só aí, é perfil. Tem gente que vai funcionar com alguém gritando lá com você, né? E ela fala hoje para mim, ela fala, Marcinha, é a melhor coisa que eu fiz, eu coloco meu fone, ou tô ouvindo um podcast, ou tô ouvindo uma música, Vocação Podcast lá. ou tô ouvindo uma música que eu gosto, e ali eu tô no meu momento. Tô treinando, tá gostoso, tô sentindo evolução, entendi. Porque no final das contas, o seu compromisso é com você. A gente não pode terceirizar agora sim, nunca treinei, não sei técnica de exercício, não sei regular o Sei nem o que aparelho. é isso aqui. Exatamente. Aí o treino online realmente não é recomendado. Agora, você fez um tempo de treino ali, conheci os aparelhos, sei regular, falei com o instrutor ou com o personal, só meu, né, que particular, que me ajudou, entendi das técnicas do exercício, posso treinar com você? Pode. Marcinha, já treinei musculação, não foi com personal, mas eu tenho algumas dúvidas. Aí você consegue treinar online, porque na plataforma que eu uso, tem os vídeos dos exercícios. E o que os meus alunos fazem? Eles filmam o exercício, muitas vezes pede até para o instrutor lá filmar, filma o exercício, me envia, mas você tá legal isso aqui? O que eu preciso melhorar? Eu faço a correção e envio de volta. Então, durante a semana, de segunda a quinta, eu tenho um suporte online. Isso é muito legal também. Olha só. Eu fico ligada, fico ali no computador, ajeitando as planilhas, porque é treino individual, então é demorado. É um treino por pessoa. É um treino por pessoa, é isso. Não é assim, às vezes o objetivo de vocês dois é o mesmo, pode até ser parecido em alguns momentos, até porque as academias têm os mesmos aparelhos, Sim, né? Então os aparelhos vão ser parecidos, mas o que eu trabalho? Eu falo assim, eu costumo trabalhar, toda semana vai ter uma coisa diferente no seu treino. Se eu perceber que você precisa mais de resistência, eu vou mudar uma coisa para você. Para ele precisa mais de força, de explosão. O condicionamento dele não tá legal. O coração tá falhando antes do quadríceps, então nós vamos trabalhar diferente. Então, apesar de seguir a mesma sequência de exercícios de 4 a 6 semanas, que é o ideal, porque assim, a repetição faz a gente evoluir também. Se cada dia eu te montar um treino, fica aquele negócio que não sai do lugar. Evolui, né? Se eu faço 4 semanas aquela mesma sequência de exercícios, a cada semana, aqueles exercícios eu vou executar melhor. Eu vou estar com uma mobilidade melhor, com uma execução melhor, com uma técnica melhor e consigo evoluir na carga, que é onde a gente entra nos resultados que a gente quer. E aí, as variáveis que eu tenho para trabalhar, para dar estímulos diferentes toda semana, são várias. Então, eu posso trabalhar com o seu intervalo entre exercícios, eu posso trabalhar com o número de série, com o número de repetição, com a carga, né, com a combinação de exercício e intervalo. Aí eu consigo ir dando um estímulo diferente toda semana, seu corpo responde mais rápido. Isso que é o bacana, porque às vezes o pessoal vai para academia, faz um treino lá, vai seguir 3 meses, mesma sequência de exercícios, não muda muita coisa, aí a gente desanima também. Então, você tem um negocinho direcionado, Marcinha, eu achei que evoluiu bem e tal, mas meu joelho não tá legal. Então, opa, vamos dar uma melhorada nos exercícios pro seu joelho, a minha lombar, minha postura, né? A gente consegue direcionando. E é importante mudar, variar os exercícios para o ganho muscular, ou você manter o mesmo exercício para aquele agrupamento muscular, ele vai ter o mesmo ganho que se eu variasse? Então, vamos lá. A gente pode manter, tem gente que evolui com os mesmos exercícios, só que a cabeça não evolui, né? Você vai ficando cansado de fazer aquelas mesmas coisas, certo? Porque tem que ser algo prazeroso também, né? Sim, e a gente pode fazer agachamento, eu posso, mas eu posso fazer um agachamento sumô, eu posso fazer um agachamento no rack, eu posso fazer um agachamento livre, eu posso fazer um agachamento frontal, né? Eu gosto muito de trabalhar os agachamentos unilaterais. Então, hoje eu tenho alunas que jogam beach tênis, bastante aluna que joga beach tênis. Então, eu monto o plano de treino delas já direcionado pensando no beach tênis. Então, o que elas precisam ter? Agilidade, elas precisam ter uma mobilidade boa, elas precisam ter equilíbrio,
Porque num beach tênis ali na areia, você dá uma pisada errada, você vai torcer o joelho, vai torcer tornozelo. Então, quando a gente desenvolve aquela musculatura colateral de joelho e de tornozelo, eu dou mais estabilidade. Né? E como que a gente faz isso? O exercício de equilíbrio. Então, muitas vezes a pessoa veio, tem até uma aluna que me mandou, falou assim, ai, Marcinha, mas eu fazia um monte de agachamento, não tô fazendo tanto agachamento, eu tô fazendo uns negócios de equilíbrio, será que eu vou desenvolver força? Vai, espera que vai. E aí, passou umas semanas, ela me mandou uma mensagem, ela falou, Marcinha, eu tô muito ágil na areia, porque ela faz aula de beach tênis, né? Ela falou, eu tô muito ágil, eu tô mais rápida que todo mundo. Eu falei, então, tem paciência e confia. Legal. O Marcinha, e o meu médico, eu sou diabético, insulino dependente. E o meu médico tem falado para mim que a insulina é um excelente anabolizante. Então, assim, se eu treinar, se eu comer certinho, ele falou que eu ganho massa muito mais rápido, ganho definição muito mais rápido. É verdade isso? É verdade por conta da fisiologia, né? É químico isso. Então, ele está ajudando o seu corpo. Mas eu vou te falar mais uma coisa, mais interessante ainda. Você sabe que a prescrição de atividade física funciona igual um remédio. Você vai prescrever atividade física com a dor do aluno, do paciente. Então, por exemplo, você é diabético, insulino dependente, tem um tipo de exercício que a gente vai prescrever para você que a captação da glicose da corrente sanguínea é maior. Olha só. Entendeu? Caramba. Então, assim, a gente usa a atividade física hoje, quando bem estudada, quando bem direcionada, para direcionar para a dor. Então, eu tenho colesterol alto, tem um tipo de exercício que vai atuar melhor para baixar seu colesterol. Eu tenho a pressão alta, tem o tipo de exercício que vai atuar. A diabetes. Então, a gente consegue direcionar. Eu já entendi que a Marcinha ganhou 2 alunos, viu? Ah, é? A partir de hoje já vai ter 2 alunos novos. 3, tem que ter uma gestante. Ô, Marcinha, e assim, vamos desmistificar algumas coisas aí. Uma vez uma pessoa, conversando com uma pessoa, ela falou assim, não, eu não tomo creatina, não tomo whey porque isso é bomba. E eu falei, não, cara, isso não é bomba. Como é que é a creatina e o whey? Bom, primeira coisa eu falo que nutrição tinha que ter na escola, porque falta muito conhecimento. Nossa, né? Às vezes a gente acha que tá comendo saudável e não tá. E se a gente tem o conhecimento, você cuida, a mulher principalmente, né? O que entra em casa é a mulher que administra, é a mulher que vai no mercado, é a mulher que cozinha. Normalmente é isso. Então eu falo que isso é fundamental porque a gente consegue trazer saúde para a família toda. Mas essa questão do suplemento, então hoje a creatina, há um tempo atrás era proibida, depois ela foi só para atletas, e ainda assim, faz mal pro rim, faz mal pro... Eu ouvia muito isso. Hoje a creatina, ela é indicada para idoso, porque hoje a gente, com estudos, a gente conseguiu comprovar que a creatina, ela atua no cérebro, né? Então, as doenças degenerativas cerebrais estão sendo muito bem respondidas com a creatina e o treino de força. E o que é a creatina? A creatina, ela contém na carne, né? Só que para você conseguir consumir a quantidade necessária para ela atuar no seu corpo, para ajudar nessa formação do músculo... Você teria que comer muita carne. Muita carne. Então, a gente tem a creatina isolada. Aí entra outra coisa, a questão dos suplementos, né? O whey. O whey é uma proteína. Só que aí falta o conhecimento nutricional, porque às vezes a gente pega um whey baratinho, tá um preço bom lá na farmácia, eu vou comprar. Você vai ler o valor nutricional dele, proteína mesmo, tem muito pouco. Entendi. Muitas vezes o whey é um hipercalórico. Ele tem uma concentração de carboidrato muito alta, uma concentração de caloria e de açúcares muito alto, e a proteína mesmo, que é o que você queria, ele tá baixo. Então a gente tem que ter um conhecimento nutricional para você não comprar o gato por lebre, né? Você fala, eu vou ganhar músculo, mas eu engordei, o whey me engordou. E o whey é proteína, né? Tem o whey isolado hoje, que é a proteína sem a lactose, né? E tem o whey, que é a proteína do leite. E a creatina, ela entra nessa mesma, é uma suplementação. Só que muitas vezes você vai olhar o valor nutricional lá, não tem só creatina, tem um monte de coisa. Então não é uma creatina isolada, né? Então tem que ter essa concepção aí de ler E a importância da gente buscar essas informações, né? Para
às vezes a gente tem um bom material aí à disposição. E o conhecimento, é o que você falou. Às vezes a pessoa acha que o whey é bomba, e não é, gente. Tá muito diferente, muito longe. E o whey também, ele, como você falou, é uma suplementação. Então, ele é uma fonte de proteína que você pode também retirar de alimentos, ajeitando a alimentação, diminui um pouco a necessidade. Então, da você quantidade. tocou num ponto importante, porque nem todo mundo necessita do whey. Então, por exemplo, a gente faz um cálculo, né? A gente é muita gente, né? A nutricionista faz um cálculo, eu tô aprendendo agora, mas a gente faz um cálculo da quantidade de proteína que você deve consumir distribuído no seu dia. Então, se eu quero manter ou ganhar massa muscular, é de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso corporal. Então, se eu peso 60 quilos, eu vou fazer a continha ali de quanto? E como que eu vou fracionar isso? Em todas as refeições. Em todas as refeições. 30 gramas de proteína no almoço. Como que eu consumo isso? 100 gramas de um bife não é 100 gramas de proteína. Um bife de 100 gramas ali, eu vou ter aproximadamente 30 gramas de proteína. Então, a gente tem que ter esse conhecimento nutricional também. Caramba. Por isso que é muito bacana você consultar com um nutricionista, porque já faz esse cálculo todo para você. E os momentos. Então, por exemplo, eu vou distribuir essa refeição ao longo do meu dia. Estou treinando musculação. Quais os momentos que eu vou colocar a proteína? Quais os momentos que eu vou colocar o carboidrato? Porque o carboidrato, as pessoas hoje têm medo de comer carboidrato. Ai, quero emagrecer, vou tirar o carboidrato. Não é. A gente tem que tirar os carboidratos ruins, os refinados, as farinhas refinadas, mas o nosso corpo precisa. O nosso cérebro funciona à base do carboidrato. Para a gente raciocinar, a gente precisa de uma energia ali, né? E é o carboidrato que traz. Agora, quais os momentos que eu vou colocar? Eu vou comer carboidrato e vou dormir? Se eu tô querendo emagrecer, é o pior momento para você ingerir o carboidrato. Porém, Eu se tô você cometendo sacrilégios, então. se você treina no outro dia em jejum, por exemplo, então aquele estoque do carboidrato ali, aquele carboidrato que você comeu no jantar, vai ser o estoque de glicogênio muscular que você vai usar para o seu treino do outro dia. Então, é tudo questão de É o que a gente sempre tem falado aqui no Vocação Podcast. A ideia do Vocação justamente é essa, é levar informação, é levar conhecimento, trazer profissionais gabaritados, porque olha só o tanto de coisa que a gente aprende, né? Pois é. Que às vezes a gente acha que tá tudo certo, tô fazendo certinho, não tá, cara. Dá pra melhorar, Dá pra né? melhorar, Dá pra melhorar. entendeu? Marcinho, a gente quer agradecer demais a tua Mas peraí que eu tenho uma pergunta importante também. Opa, manda bala. Qual que é o melhor momento para tomar o whey? Antes do treino, durante o treino ou depois do treino? Bom, para ganho de massa muscular depende muito do horário que você treina, tá? Mas teoricamente seria após o treino, tá? Então tem aquela coisa, mas eu acabei de treinar, eu tenho que tomar agora, porque a gente entende que a ingestão de proteína no pós-treino, ela ajuda nessa ressíntese da musculatura, na formação da musculatura, porque ali durante o treino você está degradando a fibra. Depois do treino a gente vai ter o descanso, a gente precisa ter a capacidade nutricional adequada para refazer aquela fibra mais forte, né? E o descanso adequado para isso. Então, o whey entraria muito bem no pós-treino. Ah, Marcinha, mas eu treino à noite. Será que é melhor eu tomar um whey depois do treino ou jantar? Então, entra muito nisso aí. Então, muitas vezes, o whey pode entrar no seu lanche da tarde para você poder treinar à noite e fazer um jantar com todos a nutrição adequada, né? Com todos os alimentos, os nutrientes que você precisa. Mas aquela conversa de que tem que tomar 1 hora depois do treino, isso aí é mito. Cada O que síntese. conta, na verdade, é a quantidade de proteína que você ingeriu durante o dia. Se eu tomar o whey logo depois do meu treino, depois do resto do meu dia, a minha alimentação for defasada em proteína, eu, por exemplo, não tomo whey. A minha ingestão proteica ali tá só na alimentação. Eu tenho um desconforto gástrico com o whey. Não é legal para mim. Então, Já ouvi gente que tem isso mesmo. Dizem que depois passa dos 40 começa a acontecer umas coisas assim, né? Mas pode ser também questão de tolerância à lactose. Mas não tinha, agora eu tenho. Entendi. Que aí já vem o whey hidrolisado. Sim, já mas aí tem vai ficando essas- muito caro. É. Então, você consegue suplementar ali com alimentação, a ingestão de proteína adequada? Consigo, então beleza. Então, no meu caso, eu nem tomo whey, né? Mais um ponto que você abriu. Qual que é o melhor horário para treinar? Manhã, noite?
O melhor horário para treinar é o horário que você consegue treinar. É o horário que não vão os adolescentes, né? É. É o melhor vai parar. É. Porque a galera vai de 10 e fica revezando os 10 no mesmo. Aí tem os casais de namorado que vão ficar. Fica namorando lá, né? Isso, tá? Vamos treinar, filha, namora depois. Ó, Ô, velho. na minha visão, o mais legal é quando vai os idosos. É o mais É legal. lindo, Nossa, é legal. É muito bonito. Simpático, é Sim. tranquilo, é silencioso. Só que tem que acordar bem cedo. E tá ali pro foco certo, né? Tá ali pro Exatamente. objetivo certo. Bom, melhor horário para treinar. Se a gente for ver no bem-estar físico, o melhor horário para treinar seria de manhã. Porque aí você tem uma descarga de hormônios na parte da manhã, você produz mais durante o restante do dia. Beleza. Mas cabe no seu dia? Não, impossível para mim treinar de manhã, eu começo a trabalhar muito cedo. Então, o melhor horário vai ser o horário que você conseguir colocar. O pior horário, na teoria, seria de noite, porque deixa a gente muito acelerado, pode atrapalhar a questão do sono. Né? Você não tem um sono tão reparador, porque você fica mais... tem uma descarga adrenérgica ali que te deixa mais agitado. Uhum. Então, pode atrapalhar. Para todo mundo é assim? Não, aí tem que avaliar as situações, né? Nossa, eu era o cara que fechava a academia. O melhor horário é do herdeiro, né? Que É. vai às 10 da manhã. Marcinha, muito obrigado, tá, pelo bate-papo. Acho que foi muito bacana ter recebido você aqui. Foi muito importante, acho que tudo que a gente trouxe aqui na conversa. E a gente sempre encerra aqui o Vocação Podcast fazendo aquele paralelo com aquela situação de Martinho Lutero. Que Lutero, certa vez, foi parado por um sapateiro. E o sapateiro falou assim: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero falou: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. No sentido de que toda profissão, quando bem desempenhada, a gente serve a Deus. E eu quero encerrar esse bate-papo tão proveitoso que nós tivemos aqui com essa questão. Como é que hoje um personal trainer pode servir melhor a Deus? Boa pergunta, né? E como um personal, como um gari, como qualquer um pode servir, né? Eu costumo dizer que eu acordo do dia, faço a minha oração, eu gosto de rezar o terço de manhã, então eu rezo o meu terço e eu converso com Deus. Eu peço discernimento, peço orientação, que seja feita a vontade dele na minha vida sempre e que eu tenha esse discernimento para acolher a vontade dele, que muitas vezes não é a minha, né? E que eu possa servir, né? Fazer com amor. Como que a gente ama Deus? Amando quem está perto da gente, que muitas vezes é nossos filhos, nosso marido, nossos alunos, no meu caso. Então, eu acolho cada situação, eu falo, às vezes até demoro para responder as mensagens no WhatsApp dos meus alunos, não tenho secretária, sou eu que converso, porque eu gosto de saber, eu tenho uma ficha de cada um. Ai, Marcinha, olha, briguei com meu marido, hoje não fui treinar. Ou o marido vem falar, ai, Marcinha, a minha esposa tá insuportável, não consegui treinar essa semana, o que a gente pode fazer para eu treinar em casa? Tô bravo com ela, tá brava comigo, ou tá um doente, meus filhos. Então, eu acolho a informação, porque é a minha realidade também, né? E tento confortar com a ferramenta que eu tenho. Então, olha, você não pode ir na academia hoje? Eu vou montar um treino pra você fazer na sua casa, né? Com o peso do corpo lá, você tem um elástico, vamos fazer? Ou vai fazer uma caminhada com a sua esposa, com o seu marido. Então, servir assim, usar todo o conhecimento que eu tenho, com muito amor, com muito carinho, para cada aluno naquela situação. Fazer o melhor que eu posso fazer para quem me procura, porque acho que se me procurou, que é um atendimento diferenciado e é o que eu quero oferecer. Um atendimento diferenciado também. Marcinha, que Deus continue aí te abençoando, abrindo os caminhos para você continuar desempenhando esse excelente papel. A gente já deixa aí para o pessoal que acompanhou a gente aí até agora. Primeiro, agradecer você que está aqui conosco, que tem interagido com Vocação, dizer que nós somos muito gratos a vocês que têm estado conosco. Claro, se inscreva no nosso canal, curta o nosso material, compartilhe, porque é uma forma de você nos ajudar. Mas se você também quiser mandar alguma mensagem para Marcinha, ela deixou. Repete novamente o teu Insta, Marcinha, por favor. Marcinha Dias Personal. Marcinha Dias Personal no Instagram, né? Instagram. Mas se você quiser mandar uma mensagem para ela, manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp que a gente faz essa ponte, encaminha para Marcinha.
talvez a gente consiga fazer essa ponte aí para vocês. O nosso telefone é o DDD 18 997 37 90 63. Repetindo, o DDD 18 997 37 90 63. Manda uma mensagem para a gente encaminha isso para a Marcinha, faz essa ponte. Também, se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão de entrevista, se você quer deixar uma crítica, um elogio, entre em contato com a gente, isso é muito importante. E eu tenho certeza que vai ser um jeito da gente crescer. Agradecer mais uma vez aí o Secate Estofado, Secate que tem nos abençoado, tem sido aí um profissional gabaritado no que você precisar aí para sua casa, você que tem aquele sonho de construir aquele sofá sob medida, aquela poltrona, você que é dono de academia, está assistindo a gente, tem aquele estofado ali que precisa fazer, aquele negócio que você quer ajustar na tua academia, entre em contato com o William Secate, ele é a pessoa indicada para isso. DDD 18 9 81 34 86 49. Repetindo, DDD 18 9 81 34 86 49. Dizer também que o nosso telefone aí, se você é empresário e quiser explorar comercialmente aqui o Vocação Podcast, nós estamos à disposição, é só entrar em contato conosco, que eu tenho certeza que vai ter alguns planos aí que vai te interessar, tá bom? Gente, muito obrigado a todos que acompanharam a gente aí até agora e Deus abençoe vocês. Semana que vem tem mais um episódio aí do Vocação Podcast, tá bom? Um abraço.